Saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Motivo de alegria estarmos mais uma vez juntos nessa oportunidade que o Senhor aqui nos tem permitido, né? Quero meditar com os irmãos essa noite, e os irmãos que abrem Atos, capítulo 1. Nós iremos ler alguns versículos aqui em Atos, capítulo 1. Leremos do versículo 4 ao versículo 8, e depois leremos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 8. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Agora vira a página aí, irmãos, capítulo 2, leremos do 1 ao 8. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Amém? Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, mais uma vez por esta oportunidade de poder transmitir, Senhor, a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque por meio dela nós podemos ser transformados. Sabemos, ó Deus, que o Senhor corrige aqueles que o Senhor tem por filhos, que o Senhor exorta aqueles que o Senhor ama, que o Senhor está cuidando do Teu povo através da Sua palavra, que ela muitas das vezes é a espada que penetra a nossa alma, muitas das vezes é o martelo que vai esmiuçar a penha, ou muitas das vezes é o fogo que vai queimar, Senhor, a palha. Eu te peço, Deus, que o Senhor faça aquilo que o Senhor tem que fazer por meio dela, Pai. À vontade, Senhor, que apraz a Tua palavra. Ajuda-nos nesta noite, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto que é conhecido, né, da igreja, principalmente da nossa denominação, que se denomina pentecostal, né? E nós temos um texto que por deveras é usado hoje de forma inadequada, mas nós sabemos a preciosidade, na verdade, que existe na palavra de Deus, e nisso que foi feito aqui em Atos, né, no seu primeiro capítulo, né, ou no início da era da igreja. Na verdade, esse, irmãos, é
segundo evento principal que aconteceu na igreja. O primeiro evento foi a morte e a ressurreição do nosso Senhor, e o segundo evento foi o batismo com o Espírito Santo da igreja de Deus, né? Dá-se, na verdade, o início aqui da igreja que se diz a igreja de Cristo e seus apóstolos, e a partir daí a igreja cristã, né? A igreja que seguia a Cristo, e ela dá o start, por assim dizer, ela passa a ser oficialmente, por assim dizer, através do batismo no Espírito Santo. Irmãos, nós entendemos que dentro da nossa religião cristã, nós temos um Deus que se divide em 3 pessoas, né? Ou que, na verdade, um Deus que se apresenta em 3 pessoas distintas, né? E uma dessas pessoas e a terceira pessoa da Trindade é o Deus Espírito Santo. E Ele, como o Pai, como o Filho, é tanto Deus como eles, né? E o Espírito Santo, irmãos, tem um papel fundamental na Bíblia, na Palavra de Deus, e como Deus vai mover-se através das suas obras. Você não vê uma manifestação do Espírito Santo como uma manifestação de Jesus. O Espírito Santo não morreu crucificado, o Espírito Santo não encarnou. Você não vê uma clara expressão de dizer que Deus, o Espírito Santo, criou todas as coisas. Você vê uma expressão do Pai que criou todas as coisas, mas existe um papel fundamental do Espírito Santo, e ele está como um agente, aquele que faz acontecer a obra de Deus neste mundo, né? Aquele que fez a obra do Senhor acontecer e está fazendo. Então, ele age pelo plano da salvação, né? Ele tem um trabalho muito específico, e que consiste a aplicação, em primeiro lugar, do Evangelho no coração do homem, né? Nós vemos isso quando Cristo fala que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus diz também, irmãos, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, né? Ele disse para os seus discípulos que ele nos faria lembrar de todas as coisas que Cristo haveria de ter ensinado aos seus discípulos, né? Que ele lembraria, né, os conselhos de Cristo, né? Jesus também mostra a ação do Espírito Santo é uma atividade após a conversão do homem. Jesus diz dos seus discípulos, falando de outro Consolador que viria, e ele habitaria convosco, estaria em vós. João 14, versículo 7. Assim como Jesus esteve com os discípulos, agora um novo Consolador estaria habitando com a igreja, habitando com seus discípulos de forma perene, como Cristo assim o fez. Então, a ausência de Cristo, ela é consolada por este Consolador, que é como nós pregamos em alguma ocasião aqui, que ele é este guia que mantém os seus discípulos no caminho adequado, no caminho certo, conduzindo eles até que Cristo, né, o Senhor da casa, o Filho do dono, volte e arrebanhe todos os seus filhos, né, a sua família outra vez. E o Espírito Santo tem esse papel de condutor, né, de guia. É o Espírito Santo, irmãos, que concede vida à igreja. Ele é o mantenedor do corpo de Cristo. A igreja só funciona por um aspecto, por essa energia que flui entre os membros deste corpo, que é a manifestação do Espírito Santo. E não haveria possibilidade de haver vida se o Espírito Santo não agisse, irmãos, no mundo. Ele é o selo, irmãos, também que Cristo nos deu. É o penhor que nos garante a volta de Cristo. Ele é aquela marcação que Deus fez. Enquanto vocês obtiverem em si o Espírito Santo, ali está a marca evidente de que vocês são aqueles que irão herdar a vida eterna, né? Porque vocês têm o selo, o penhor do Espírito Santo. Ele concede, irmãos, os dons também à igreja. Sem o Espírito Santo não haveria possibilidade de existência da igreja, né? A igreja só pode manifestar os seus dons, nós veremos isso mais à frente, por conta da existência e manifestação do Espírito Santo. No texto, irmãos, em que lemos, é demonstrado a nós o poder que ele dá para realizarmos o serviço, né? Que nós veremos mais aqui. Irmãos, uma coisa que acontece nos Atos, em Atos dos Apóstolos, que poderíamos também chamar de Atos do Espírito Santo,
Jesus, depois de ser assunto aos céus, de ter ido ao Pai e ter mandado o Consolador, ele disse: vocês devem ir para Jerusalém e permanecerem ali, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O texto de Atos 2 diz que haviam 120 crentes reunidos naquele lugar e estavam orando unânimes, juntos, coesos num só propósito para receber o Espírito Santo. Uma coisa, irmãos, que nós podemos entender deste texto, a princípio, é que eles obedeceram de forma clara a palavra de Jesus. Jesus disse: vocês devem ir para Jerusalém e receber o Espírito Santo. Vocês sim devem pregar o Evangelho, vocês devem anunciar ao mundo, vocês devem testemunhar daquilo que vocês aprenderam, vocês devem ir e batizar os homens em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes disso, vocês têm que ir para Jerusalém e ficarem ali, até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. E eles fizeram isso, irmãos, de forma muito obediente e muito firme, esperando a volta do Senhor, a manifestação do Espírito Santo naquele lugar. Eles ouviram a palavra de Cristo e obedeceram, né? Então, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam, irmãos, em um só pensamento. Eles estavam com um só propósito, tinham um só interesse. Havia uma unidade no coração deles, de que eles queriam receber aquilo que Cristo disse que eles receberiam. Vocês vão receber a promessa do meu Pai. Vocês devem todos juntos estarem ali, os 120. Não havia, irmãos, um desses homens, uma dessas mulheres, um desses irmãos que não desejava receber o Espírito Santo. Diz o texto que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso prova, irmãos, a unidade de que o Espírito Santo habita no meio da igreja. Sim, o Espírito Santo também habita individualmente em cada crente, mas ele habita e age por meio do corpo da igreja. Todos estavam ali reunidos para receberem o Espírito Santo, para serem batizados no Espírito Santo. Outra coisa é que eles estavam, irmãos, unidos em oração. Não há, irmãos, meio pelo qual Cristo nos deu, a não ser a oração, para receber aquilo que Ele tem para nos dar. Jesus disse em certa parábola que: será que haveria fé para receber o Espírito Santo? Se vocês são maus, vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, vocês dão uma serpente no lugar do peixe, vocês não dão uma pedra no lugar do pão. Se vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, será que Deus não daria o Espírito Santo àqueles que vos pedirem? Aí Jesus fala assim: será que nós encontraremos fé na terra? Poderia ser, irmãos, que haveria alguns dias que o seu Senhor havia ressuscitado e a fé deles estava firme, mas passou já 50 dias, 40 dias na verdade, porque Jesus fica 10 dias com eles. Já havia 40 dias que Jesus já tinha assunto ao céu. Eles precisariam esperar até que do alto fossem recebidos o Espírito Santo. E talvez aquele número de pessoas iniciou-se talvez com 250 pessoas, não sabemos exatamente. Começou com 300 talvez, e vai terminar com 120. Uma coisa, irmãos, que nós podemos perceber, que nós só poderemos receber algo do Senhor, e aqui evidentemente o Espírito Santo, se nós obedecermos à palavra do Senhor. Não haverá nenhuma possibilidade, irmãos, de nós tentarmos receber o Espírito Santo ou a ação do Senhor por meio dos nossos próprios intelectos, vontades, pelo meio do nosso próprio interesse. Uma coisa que nós podemos ver, irmãos, de forma muito clara e evidente nesses dias, é que o Espírito Santo tem sido usado de forma muito errada pelas pessoas. O nome do Espírito Santo tem estado na boca das pessoas sem saber sequer, irmãos, o que é o Espírito Santo de forma adequada, segundo o que a palavra de Deus diz. As pessoas dizem isso muito claramente. Me recordo aqui de um colega falar assim, um colega do trabalho, uma máquina certa deu problema e ele, por alguma coisa que ele fez, e acertou a máquina ou algo do tipo assim,
Ele disse: não, é porque eu tenho o Espírito Santo. E ele era um ímpio, nunca foi convertido, nunca foi crente, até onde eu sei. Mas, irmãos, as pessoas estão usando o nome do Espírito Santo como se o Espírito Santo fosse algo leviano. As pessoas fazem uso disso como se fosse algo que eles pudessem controlar. Aí, o poder do Espírito Santo foi dado às pessoas como se elas pudessem determinar as coisas. Não é isso que nós vamos ver aqui sobre o poder do Espírito Santo. Há um modo de receber o Espírito Santo, há um modo de receber este poder. Outra coisa, irmãos, que nós podemos observar neste texto: estes eram homens crentes. Eles já tinham o Espírito Santo, e pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus, irmãos, ninguém pode chegar ao conhecimento da verdade senão pelo Espírito Santo. Não há conhecimento de pecado, não há conhecimento da justiça, não há conhecimento do juízo, a não ser pelo Espírito Santo. Aqueles homens ali, eles eram crentes, eles já tinham o Espírito Santo. Jesus também, na reunião, quando está aparecendo para eles, ele sopra o Espírito Santo para eles. Então eles eram crentes fiéis ao Senhor, que já tinham o Espírito Santo. Mas uma coisa que Jesus vai dizer a eles: vocês detêm o Espírito Santo, mas vocês não detêm o poder do Espírito Santo. Vocês não têm o revestimento de poder que vocês devem ter para anunciar o Evangelho. Vocês não têm essa energia profunda ainda que vocês precisam ter para anunciar a palavra do Senhor. Vocês precisam ainda permanecer em Jerusalém até que vocês sejam revestidos e recebam a virtude do Espírito Santo. É algo, irmãos, que nós devemos pensar sobre isso, que a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento agia de forma profunda e clara no Antigo Testamento. Havia um mover do Espírito Santo, mas não havia uma habitação geral na congregação, na igreja em si. Já no Novo Testamento, Jesus disse: vai vir um Consolador que vai habitar com vocês. Mas aqueles homens já tinham a fé por meio do Espírito Santo, mas a manifestação clara que o Espírito Santo veio, e veio para ficar de uma vez por todas, permanecer na igreja, inaugurada de uma vez por todas, é o Pentecostes, e ele se dá por meio do poder do Espírito Santo. Uma coisa, irmãos, que acontece é então: vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ou o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O texto aqui, irmãos, demonstra crentes, irmãos, fracos, crentes que necessitavam do poder do Espírito Santo. Lembra de todos os discípulos, irmãos, que seguiam a Jesus? Diz o texto que todos fugiram quando Jesus foi preso. Todos abandonaram o Senhor. O texto diz que não só Pedro foi pedido para ser cirandado, mas todos os discípulos foram pedidos para ser cirandados. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, mas eu roguei por você, eu roguei por ti para que a tua fé não esmoreça. Pedro nega 3 vezes o Senhor, todos os discípulos o abandonam, todos fogem com medo. Todos não conseguiam testemunhar de forma clara na primeira perseguição que aconteceu. Eles não conseguiram se manter firmes e manter a sua fé de forma adequada naquele momento. Então, se observássemos bem, olha como que esses discípulos reagiram quando Jesus foi preso, né? Todos os discípulos fugiram. Pedro, irmãos, prega de forma intérpreta, com coragem, depois de receber o Espírito Santo. Agora, irmãos, depois do poder de demonstração de milagres, os medrosos homens são agora homens que estão abalando e transformando o mundo. Estes homens, irmãos, precisavam do poder do Espírito Santo, porque eles tinham medo de seguirem ao Senhor, e por isso precisavam receber o Espírito Santo. Vocês precisam receber a virtude do Espírito Santo para vocês serem testemunhas de mim. Vocês precisam ser testemunhas
do seu Senhor agora. E essa palavra, irmãos, testemunhas, é a mesma palavra que deriva de Marte. Então, na verdade, eles precisavam de coragem para manifestar e andar com a fé no Senhor. Se não houvesse esse poder, se não houvesse essa energia em seu coração, se não houvesse essa energia em seu ser, eles não conseguiriam servir ao Senhor de forma adequada. Haveria um medo em seu coração e eles não conseguiriam servir ao Senhor. Então Pedro consegue pregar de forma, irmãos, de forma poderosa, quando vários homens se convertem, quase 3.000 almas se convertem. Um homem que negou diante de uma criada, ele negou o seu Senhor, uma simples criada que não faria mal nenhum a ele. Esses homens estavam completamente com medo antes, irmãos, mas agora, segundo a virtude do Espírito Santo, estavam firmes, vigorosos e poderiam manter-se, irmãos, firmes diante do poder que agora viria contra eles, e haveria de ter um poder que poderia enfrentar, este mundo e as trevas, que viriam contra eles. Estevão, irmãos, passou pela morte glorificando o Senhor, bem diferente, irmãos, do Pedro, que negaram o Senhor. Agora declara lealdade. Diz a história que Pedro fala para ser crucificado de cabeça para baixo. Apóstolo Paulo foi decapitado, todos eles morreram de forma vigorosa e firme. E só há uma coisa que aconteceu ali: é porque eles detinham o poder do Espírito Santo. Eles precisariam do poder do Senhor. Uma coisa, irmãos, que nós podemos nos perguntar: nós temos o poder do Espírito Santo? Há essa virtude em nosso coração? Não é, irmãos, um pedido que Deus faz a nós, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, mas há um dever claro que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Paulo falou: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Nós devemos, irmãos, de forma muito clara assim, receber o Espírito Santo e buscar isto. Nós podemos, irmãos, receber e ter essa ação evidente em nosso coração, em nossos dias, em nossas palavras, em nosso modo de viver. Sabe, irmãos, o que o poder faz? Ele dissipa o nosso medo de testemunhar do Senhor. Muitas das vezes, a nossa falta de coragem de falar aos outros do Evangelho, a nossa falta de manifestar um claro modo de viver, é por conta da falta do poder do Espírito Santo em nosso coração. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos simplesmente negando ser crentes, dado a falta do poder que nós temos. Uma coisa nós podemos pensar, irmãos: o Evangelho é o Evangelho de poder. Paulo falou uma coisa: o Evangelho de Deus é o poder de Deus. Paulo falou a Timóteo que nós não recebemos o espírito de temor, mas o espírito de poder para pregar o Evangelho. Então, irmãos, se o Evangelho é poder, se o Espírito Santo age por meio de um poder, os crentes deveriam ser poderosos. Nós, irmãos, nós deveríamos ser poderosos. Nós deveríamos ansiar por ser poderosos em Deus. Nós não estamos falando aqui de um poder falso, nós não estamos falando de um poder de manipular as pessoas, de fazer frente a uma espiritualidade falsa, mas uma espiritualidade genuína que leva o Evangelho do Senhor, que faz com que as pessoas observem de forma muito clara, evidente, que Cristo é superior a tudo e levem elas à salvação. Vocês vão receber o Espírito Santo para alguma coisa, e é para quê? Ele fala: é para vocês fazerem um serviço, é para vocês trabalharem por alguma coisa. Vocês vão receber um poder, porque vocês não tinham capacidade de fazer isso antes, mas agora vocês têm o poder para manifestar e fazer esse serviço de forma adequada. Irmãos, é impossível o homem ser o que a Bíblia diz que ele deve ser, a não ser pelo poder do Espírito Santo. A não ser que o homem seja transformado, mudado e receba este poder, é impossível que o homem viva segundo a palavra de Deus. Ninguém pode mudar a mente do homem, ninguém pode transformar os seus interesses, seus desejos, suas inclinações
inclinações, a não ser que o Espírito Santo esteja agindo nele. Então, irmãos, uma coisa que nós podemos ver do Espírito Santo no Antigo Testamento, sempre é uma manifestação do Espírito Santo para um serviço específico, irmãos. Ele capacitou Josué com habilidades de liderança e sabedoria, Números 27, 18, Deuteronômio 64, 9. Deu poder aos juízes, irmãos, para libertar Israel de seus opressores. Observe, irmãos, como o Espírito Santo veio sobre eles, né? Otiniel, por exemplo, em Juízes 3:10, Gideão, irmãos, um homem medroso, que estava amassando as uvas no lagar, homem que estava com medo, foi cheio do Espírito Santo e pôde enfrentar, irmãos, os inimigos de Israel. Jefité, 11:29, também foi cheio do Espírito Santo. Lembra de Sansão? Um homem, irmãos, que podia levantar portas de uma cidade, pôde matar um leão, pôde matar 1000 homens com uma queixada de um jumento. Por conta de quê? Porque ele era cheio do poder do Espírito Santo. Não há, irmãos, nenhuma manifestação no Antigo Testamento, não há nenhuma manifestação de Deus, não há nada que Deus haja a não ser por meio da ação do Espírito Santo. Quando, irmãos, Davi foi ungido rei, o Espírito do Senhor se apossou dele daquele dia em diante, 1 Samuel 16, 13, até para ser um rei, irmãos, o Espírito se apossou de Davi. Diz o texto que o Espírito saiu de Saul. Então, você vê de forma muito clara que o homem age de forma adequada, certa, age por meio de uma ação firme, muda mundos, vence gigantes, vence batalhas, destrói cidades, faz o povo de Deus vencer por meio da ação do Espírito Santo. E quando ele não possui, isso não acontece. Quando ele não detém o Espírito Santo, quando a manifestação do Espírito Santo não está ali, acontece o quê? Ele é um homem de olhos furados, de cabelo cortado, de forças agora humanas somente, e não consegue fazer mais nada. Então, quando ele clama por arrependimento, o Espírito Santo outra vez detém aquele homem, outra vez o domina, e ele dominado pode matar mais na sua morte todos os seus inimigos do que em toda a sua vida. Irmãos, o motivo de nós buscarmos o Espírito Santo, vencermos a nós mesmos, vencermos o mundo, termos coragem de pregar o Evangelho, ser cheio do Espírito Santo, irmãos, deve ser o nosso anseio. E eu estudando e vendo isso, eu vejo, irmãos, como muitas das vezes nós fraquejamos porque nós esquecemos disso. Nós estamos muitas das vezes à bancarrotas, desanimados, dado a falta do Espírito Santo. Muitas das vezes a nossa falta de alegria em ler a palavra de Deus, a falta de alegria em buscar o Senhor, a falta de alegria em estar em culto por falta do Espírito Santo. Uma coisa, irmãos, que nós podemos entender também é que em Atos 2 há línguas repartidas, irmãos, sobre cada um daqueles homens que estavam ali. Isso prova, irmãos, não só que todos e de forma coletiva deveriam receber o Espírito Santo, mas de forma individual cada um deles deveriam receber o Espírito Santo. Havia uma língua de fogo sobre cada cabeça de cada um deles. Então, há, irmãos, uma responsabilidade, uma individualidade de cada um receber o Espírito Santo do Senhor. Outra coisa, irmãos, Deus sempre manifestou-se, nós não sabemos porque que Deus falou de várias formas, irmãos, pelo fogo. Por exemplo, a sarça ardente, ele falou com Moisés. Você vê que o fogo no tabernáculo não poderia se apagar. E aqui nós vemos a manifestação do Espírito Santo como um fogo, irmãos, que aquece o coração dos homens, que faz com que, isso de forma simbólica, faz com que nós sejamos animados
e erguidos, irmãos, e não caídos, e não frios, e não monótonos. Não estou falando, irmãos, de uma falsa alegria, não estou falando de um falso poder, eu estou falando de ânimo e alegria. Moody já disse: quer começar um avivamento? Coloque fogo no púlpito. John Wesley falou: ou você coloca fogo no seu sermão, ou coloca o seu sermão no fogo. Há uma manifestação do Espírito Santo, irmãos, e Deus usa essa linguagem de fogo, né? De que Ele queima, de que Ele arde, de que Ele age. Mas, irmãos, ainda assim, o fogo pode se apagar, como Paulo falou. Não devemos extinguir o Espírito Santo. Talvez, irmãos, algum tempo atrás nós éramos mais aquecidos. Talvez a nossa leitura da palavra tinha mais ânimo e desejo. Talvez a nossa oração era mais animada. Mas o que é que aconteceu? O que é que tomou o lugar? O que entorpeceu os canais que haviam, que nós faziam com que nós estivéssemos animados? O que nos alimentava e talvez não nos está alimentando tanto quanto antes? Uma coisa que nós também podemos ver é a manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento. A obra, irmãos, capacitadora do Espírito Santo no Novo Testamento é vista primeiro e de um modo pleno, irmãos, na unção e capacitação de Jesus como Messias. O Espírito Santo desceu sobre Jesus por ocasião de seu batismo. Ele não precisava ser batizado porque não tinha pecado, porque era batismo para arrependimento. Cristo não tinha que pecado que confessar. Mas ele foi batizado para ser como um de nós, né? para ser semelhante aos pecadores. Mas ele, então, neste momento, recebe o Espírito Santo ali, como ação do Senhor. Não só isso, irmãos, ele foi para a tentação no deserto, cheio do Espírito Santo, como está em Lucas 4, versículo 1. Depois, irmãos, de sua tentação, no início de seu ministério, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, como está em Lucas 4, versículo 14. Quando Jesus, irmãos, foi pregar na sinagoga em Nazaré, declarou a profecia de Isaías, foi cumprida nele: o Espírito do Senhor sobre mim, está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e pregar o ano aceitável do Senhor. Sim, irmãos, o nosso Senhor, que é o Senhor dos senhores, que é o Rei dos reis, não, irmãos, abdicou de receber o poder do Espírito Santo. Por que nós iríamos rejeitar isso? Por que nós rejeitaríamos a manifestação clara do poder do Espírito Santo, enquanto o nosso Senhor se moveu pelo poder do Espírito Santo? Glória a Deus. O Espírito Santo também nos capacitou os discípulos de Jesus para vários tipos de ministério. Irmãos, vários exemplos específicos da atividade dele, concordando, irmãos, concentrando o poder aos primeiros cristãos para operar milagres à medida que eles proclamavam o Evangelho. Estevão era cheio do Espírito Santo, irmãos, quando foi chamado para ser diácono da igreja de Jerusalém. Paulo fala, irmãos, em Romanos capítulo 15, vou abrir rapidamente aqui, Romanos 15, 19, ele fala: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. A manifestação, irmãos, do Espírito Santo era para a manifestação do Evangelho. Cristo fez, irmãos, milagres pelo poder do Senhor para a manifestação e a pregação do Evangelho. O ministério principal do Espírito Santo é manifestar Cristo e a sua palavra. O poder, irmãos, é para sermos testemunhas claras do nosso Senhor. O poder e a virtude que nós recebemos é para pregarmos o Evangelho de forma autêntica e clara. Haja vista porque nós devemos viver segundo o Espírito. E aí, irmãos, se vivermos segundo o Espírito, nós não cumpriremos as obras da carne. Logo, a manifestação e a pregação do Evangelho terá efeito. Vemos, irmãos, a pregação em Atos 4, 8, pelo poder do Espírito Santo.
O Espírito Santo também nos concede dons. Paulo diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Irmãos, a igreja é edificada pelos dons, e esses dons é dado pelo Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, ser revestidos do Senhor, e talvez haverá, irmãos, não sei se haverá um avivamento nos últimos dias de forma mundial ou nacional, mas talvez haverá avivamentos locais. Talvez a nossa igreja seja avivada. Talvez haja ânimo em nosso coração, mas para fazer a obra do Senhor. Como disse Hernandes, há muito falar profundo sobre muitas coisas. Há estudos e conhecimentos sobre muitas coisas, mas há pouco mover, há pouco fazer. Há muitas das vezes o intelecto sendo entendido, mas muitas das vezes não há fogo ardendo no nosso coração. Na oração dos crentes também, concede-nos poder na oração. Diz o texto: não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como está em Romanos 8, 26. Um tipo, irmãos, específico de oração, para o qual o Novo Testamento diz também que o Espírito Santo nos dá poder, é o dom de orar em línguas. Em 1 Coríntios 12, 10 a 11, 14, 2, 14 a 17. Irmãos, uma manifestação genuína do Espírito Santo por meio da igreja, e a igreja só é igreja dada à ação genuína do seu Espírito nela. Há também, irmãos, o poder na guerra espiritual, em que foi visto primeiro na vida de Jesus, que disse: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Observe, irmãos, que o Espírito Santo age em todo momento, em todo lugar, de toda forma. Ele, irmãos, quer agir por meio da sua igreja. Ele quer que nós tenhamos clara, irmãos, certeza de que nós dependemos e precisamos dele, de que ele é o nosso penhor, e que nós estamos neste mundo passando aqui por meio da ação dele, estamos indo ao céu, porque ele está nos conduzindo. Nós devemos então buscá-lo. Um trabalho, irmãos, nobre e glorioso. Eles devem sempre proclamar a verdade do Evangelho ao mundo, pelo seu reino estabelecer aqui. Uma coisa, irmãos, que nós somos embaixadores de Cristo. Nós devemos fazer isso pelo poder do Espírito Santo. Uma coisa, irmãos, que nós não somos do Senhor, nós fomos aqueles que testemunhamos junto a Ele a obra dele. Falamos aqui, cantamos o que Cristo fez por nós. Nossos pecados foram perdoados, a nossa culpa foi levada, nós fomos salvos e libertos, nós somos testemunhas do poder do Senhor. Nós manifestamos aquilo que Deus fez por nós. Mas não só isso, nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? O embaixador representa um reino em outro país. Quando vem o embaixador da China ao Brasil, ele está representando a China aqui no Brasil. Quando vai o embaixador do Brasil para os Estados Unidos, ele está representando o Brasil lá. Assim, irmãos, olha o que Cristo fez por nós. Nós somos embaixadores de Cristo neste mundo. Nós estamos manifestando aqui o que o reino celestial é. Nós estamos, irmãos, pregando ao mundo por meio das nossas palavras e da nossa vida o que é o céu, o que é a manifestação que Deus quer que aconteça neste mundo. Por isso que a igreja é o baluarte da verdade. Isso só pode ser, irmãos, pela ação do Espírito Santo, sendo nós movidos por Ele. Então, quero, irmãos, concluir esse sermão. Efésios capítulo 5, versículo 8, diz assim: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai então como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando
provando o que é agradável ao Senhor. Uma coisa, irmãos, que nós devemos fazer é ter fruto do Espírito Santo, é se mover como filhos da luz, sendo, irmãos, esses homens que manifestam a luz do Senhor em meio às trevas. Esses somos nós, a qual Deus deu o seu Espírito para que movamos neste mundo e brilhemos a sua luz aqui. Quero orar com os irmãos e agradecer ao Senhor por esta palavra. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, poder, Senhor, falar que nós devemos ter, Senhor, o poder do Teu Santo Espírito, que devemos ter ação manifesta do Senhor em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a crer nisso, a buscar o Senhor. Ajuda-nos a ser cheios do Espírito Santo, apesar, Senhor, de muitas aberrações que acontecem neste mundo, apesar, Senhor, de muitas coisas terríveis que têm sido feitas em nome de Deus, em nome do Espírito Santo. Ajuda-nos a não ter descrédito, Senhor, da Tua palavra, que ela nos diz que nós devemos ser cheios do Teu Espírito, nós devemos ser cheios do Senhor. Ajuda-nos então, Senhor, a crer em Ti. Guarda-nos, ó Deus. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus.